Meu nome é Sérgio Domingos Pitelli e eu farei uma breve explanação sobre a cadeia de responsabilidade na prestação de serviços do Código de Defesa do Consumidor no âmbito do atendimento médico. O Código de Defesa do Consumidor, CDC, Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, define no artigo 3º: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. E no parágrafo 2º deste artigo é definido o serviço. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. A relação médico-paciente é, portanto, uma relação de consumo regulamentada pelo CDC. A determinação do item 20 do capítulo 1, Princípios Fundamentais do Código de Ética Médica, Resolução 2217, de 27 de setembro de 2018, qual seja, a natureza personalíssima da atuação profissional do médico não caracteriza a relação de consumo, é juridicamente irrelevante e aplica-se exclusivamente ao médico como medida coercitiva da conduta do profissional no sentido de não imprimir caráter comercial à sua prática. Assim nós entendemos. Em sendo a atividade médica regulada pelo CDC, a ela aplicam-se todos os elementos fundamentais desse diploma, entre eles de especial importância, com relação ao médico, alguns incisos do artigo 6º, quais sejam a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações, a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidência e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, sendo este o principal fundamento da exigência de obtenção do consentimento informado, principalmente a última figura, riscos que se apresentem. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, sendo a primeira figura, publicidade enganosa e abusiva, regulamentada também na esfera ética. É o capítulo 13 do atual Código de Ética Médica e Resolução CFM 1974 de 2011. Ainda a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz for verossímil a alegação, ou quando for ele hipossuficiente segundo as regras ordinárias da experiência, sendo que esta última figura da hipossuficiência vale em toda e qualquer situação de relação médico-paciente, sendo o fundamento principal da inversão do ônus da prova nos processos judiciais. Mostra-se ainda relevante o artigo 8º, aspas, os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência da sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Os textos até agora citados e a quase totalidade do conteúdo do CDC têm caráter evidentemente ético, enaltecendo o respeito à dignidade e à vida dos consumidores e, portanto, do cidadão. E o médico deve sentir-se naturalmente motivado a adotar seus princípios como manifestação de uma alma virtuosa, preparando-se para adimplir todas as exigências acima listadas e quantas mais se apresentam neste diploma legal. Mas há pelo menos um aspecto que, no nosso entendimento, deveria ser reavaliado. E, neste sentido, ponderamos que caberia às lideranças da classe médica atuar no sentido de promover até mesmo alterações legislativas que corrigissem essa questão, que consideramos verdadeira anomalia quando aplicada à atividade médica. Referimos-nos exatamente ao tema que integra o título dessa palestra, cadeia de responsabilidade na prestação de serviço. Iniciaremos a ilustração do tema com um exemplo concreto. Imagine um consumidor que comprasse um automóvel, fosse ele nacional ou estrangeiro.
Neste caso, a situação seria muito pior. Antes da edição do CDC, caso houvesse algum problema de fabricação, o consumidor deveria remeter-se à montadora, fosse ela nacional ou não. Pode-se imaginar o apuro em que se veria o cidadão. Com o advento do CDC e da denominada cadeia de responsabilidade na prestação de serviços, toda a cadeia de fornecedores e prestadores é igualmente responsável, cabendo ao consumidor o direito de escolher quem lhe for mais acessível. No nosso exemplo, a cadeia é representada por dois entes, a montadora e a concessionária. Em qualquer das duas hipóteses aventadas acima, produto nacional ou estrangeiro, basta ao consumidor acionar a concessionária, muito mais próxima dele, e caberá a esta fazer-se ressarcir de eventual prejuízo perante a montadora. Os fundamentos normativos desta possibilidade são dois: o artigo 7º, especialmente seu parágrafo único, e o artigo 25 e seus parágrafos. Vejamos. O artigo 7º diz o seguinte: os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único, importante. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. No artigo 25, é vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. Parágrafo 1º. Havendo mais de um responsável pela causação dos danos, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Este parágrafo diz respeito especialmente ao médico. O parágrafo 2º não diz respeito especialmente ao médico, mas ele exemplifica a situação que nós citamos acima da compra do automóvel. Seu texto é: sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários seu fabricante, construtor ou importador e o que realizou a incorporação. Antes de prosseguir, cabe uma observação. No nosso modesto entendimento, as duas normas ressentem-se de certa impropriedade de redação. O parágrafo único do artigo 7º fala em ofensa e o parágrafo 1º do artigo 25 fala em causação do dano. Ambas as hipóteses, em princípio, exigiriam para verificar-se a ocorrência de nexo de causalidade entre uma conduta comissiva e o resultado, nexo que faltaria, por exemplo, no caso da concessionária. O fato, entretanto, é que, independentemente de maior ou menor impropriedade da redação, o espírito da lei é claro. Todos respondem pelo defeito, seja de serviço, seja do produto, e o dano ou ofensa, presumidamente causado por todos. Este conceito jurídico, aplicado no âmbito das relações de consumo em geral, também se afigura portador da natureza ética apontada acima, mas quando aplicado ao médico, no nosso entendimento, é terrivelmente inadequado e descabido, e gera situações que poderiam classificar de anedóticas não fossem antes lastimáveis. Vejamos alguns exemplos. Por exemplo, um paciente internado por determinado médico, durante a madrugada passa mal e é atendido pela equipe do hospital. Essa equipe providencia todas as medidas necessárias para o tratamento da complicação e, algum tempo depois, o paciente falece e a família entra com ação contra o hospital e contra o médico que internou o paciente, que não tinha nenhuma relação com o fato, com a complicação que ocorreu durante a madrugada, enquanto ele sequer estava presente. No entanto, ele é considerado parte da cadeia de consumo e é incluído no polo passivo, e não há como retirá-lo com este argumento. Outro tipo de exemplo relativamente raro, por felicidade, é que o médico responde também pelas imperfeições da enfermagem. Por exemplo, se uma técnica de enfermagem fornece a um cirurgião uma seringa com um líquido claro e cristalino, supostamente um anestésico com um vasoconstritor, o cirurgião usa essa medicação para anestesia local e causa dano à pessoa porque o que estava contido na seringa não era o anestésico, o cirurgião responde pelo fato da técnica de enfermagem, o que, no nosso entendimento, não é correto. Ele agiu de boa fé e sem saber o que se encontrava dentro da seringa. Bom, concluindo, em outras palavras, os médicos, quando assim entendidos, são comparados com uma concessionária de automóveis. Nós entendemos que essa situação só será resolvida legislativamente. Seria necessária a introdução de modificações do CDC que excluíssem expressamente a aplicação ao médico dos dois dispositivos acima citados e transcritos, e ainda que determinassem ser a atividade do médico personalíssima e que, portanto, ele responde judicialmente apenas e tão somente pelos seus próprios atos. É necessário que as lideranças da classe médica se convençam da oportunidade dessas medidas e as incluam em suas propostas de luta em defesa da classe.